Bom, o conselho que eu sempre dou, inclusive, para muitas pessoas que me procuram, eu tenho serviço de assessoria também para os clientes, procure um profissional capacitado para te dar essa orientação, porque são muitas variáveis que envolvem a arrematação de um imóvel. Na maioria das vezes, as pessoas vão sempre no preço. Ah, é barato, é uma condição boa de preço? É. Só que existem muitos detalhes que devem ser observados, tanto no leilão judicial quanto no extrajudicial. Para quem está começando, é muito difícil assimilar tudo isso de início. Então, recorra a um profissional capacitado, alguém que tem experiência nessa área, para te assessorar nesse novo empreendimento. Nesse mercado dos leilões, eu vejo que existem muitas pessoas interessadas em viver disso, de trabalhar com isso. Mas realmente profissionais capacitados é uma minoria, tá? Que tem o conhecimento que possa te auxiliar em alguma coisa. São poucos profissionais. Olá, meu nome é Lília Albuquerque, sou advogada da área imobiliária e especialista em arrematação de imóveis levados a leilão judicial. Durante essa semana, eu estou ensinando como você, advogado, pode arrematar imóveis por até 50% do valor de mercado para o seu cliente e, com isso, ganhando honorários proporcionais ao valor do imóvel arrematado. Ou até obter um elevado lucro arrematando para investimento próprio. E nesse vídeo eu vou te mostrar como começar do zero nessa nova área de atuação. E para isso, eu vou fazer uma análise na prática de um edital de publicação de leilão de um imóvel que foi levado à asta pública, ou seja, ele foi levado para ser vendido por meio de um leilão judicial. Essa é a segunda aula da Semana do Advogado Arrematante. Para quem não assistiu à primeira aula, eu recomendo que assista, pois lá eu expliquei como eu fiz para começar a arrematar imóveis em leilão judicial, obtendo honorários elevadíssimos, proporcionais ao valor do imóvel arrematado. E o meu trabalho foi fazer análise documental que envolve o leilão para clientes, além de poder também investir para mim mesma. Eu quero agradecer a todos que assistiram à primeira aula e mandaram as suas dúvidas e feedbacks. Se eu não respondi a sua dúvida ainda, pode aguardar que eu responderei em breve. Então, aqui eu vou mostrar que você, advogado, também poderá conseguir obter elevados honorários com seus clientes investidores ou aumentar ainda mais o seu patrimônio arrematando para investimento próprio. Eu vou ensinar quais os passos você deverá seguir para arrematar um imóvel em leilão judicial e quais as etapas que você precisa percorrer para arrematar imóveis em leilão judicial. Primeiramente, você precisa saber que diversos são os motivos que um imóvel é levado para ser vendido em asta pública. Seja divisão de herança, retomada de um imóvel pelo estado de político corrupto, por exemplo, seja para pagamento de uma dívida que o devedor não honrou com o seu compromisso e o imóvel dele teve que ser vendido em asta pública para quitar o débito. Lembrando que todos esses casos foram oriundos de um longo processo judicial. A fase de execução ou cumprimento de sentença iniciou e é nesse momento que o imóvel vai ser publicado em um edital para que ele seja vendido para quem ofertar o maior lance. Falando em edital, o primeiro passo que você precisa entender é a análise do edital de publicação do leilão. E eu sempre falo que o edital é o coração da asta pública. E quero aproveitar, já que o edital é o primeiro documento que você precisa analisar, eu quero aproveitar para mostrar o edital aqui na prática. Você vai ver que nele conterá todas as informações importantes para que você, na sequência, consiga analisar todo o restante da documentação propriamente dita. De todas as questões que envolvem o leilão, como a matrícula do imóvel, o laudo de avaliação, o processo judicial em si e tudo mais. Olha só, acompanhe aqui comigo na tela que eu vou mostrar o edital e a gente vai fazer análise juntos. Veja que aqui o exequente é o Banco Bradesco e o executado é o Minas de Aliança, Indústria e Comércio Limitada. Mais abaixo está descrito o formato de realização do leilão, que será o eletrônico.
E vem descrito também o nome do leiloeiro, que é José Luiz. Vale ressaltar uma questão muito importante aqui, que é a forma de realização do leilão. Se é presencial ou eletrônico. Depois da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil de 2015, a regra é que os leilões serão realizados de forma eletrônica. Então, isso significa que de qualquer lugar que você esteja, você poderá dar lances e arrematar imóveis vendidos por meio de astas públicas. Por isso, caso você more em uma cidade muito pequena, por exemplo, e queira arrematar um imóvel em qualquer lugar do país, isso é extremamente possível. Você pode escolher qualquer cidade do Brasil. Então, você não precisa se preocupar e ficar preso só na sua cidade, como acontecia quando os leilões eram apenas de forma presenciais. E o CPC diz ainda que apenas quando não for possível é que o imóvel será vendido por meio de asta pública pelo meio presencial. Então, a maioria dos leilões acontecerão de forma online, em que você oferta os seus lances pela rede mundial de computadores, a internet. E você pode ainda me questionar onde encontrar esses imóveis. É muito simples. Lembra que eu falei na aula passada que os imóveis levados a leilão são oriundos de processos judiciais? Então, depois que entra na fase em que o juiz determina que o imóvel seja vendido por meio de asta pública, um leiloeiro oficial é nomeado para preparar todos os trâmites para a venda, inclusive a preparação do edital do leilão. Então, para encontrar esses imóveis, basta você encontrar esses leiloeiros oficiais que estão cadastrados nos respectivos tribunais. Então, você precisa fazer uma busca por eles no site do tribunal. Por exemplo, no tribunal aqui de Brasília, é muito simples. Você entra no site do TJDFT, procura lá na busca por leilões e depósitos públicos, depois você busca leiloeiros credenciados. Lá constarão todos os sites dos leiloeiros que ofertarão imóveis aqui do Distrito Federal. E isso você pode fazer em qualquer tribunal do país. E caso não encontre, basta ligar no tribunal ou buscar na web mesmo por sites de leiloeiros, que vocês os encontrarão facilmente. Bem, eu expliquei aqui dentro da análise do edital uma questão bastante interessante e que é dúvida de muitos, que é onde encontrar os imóveis em leilão judicial. E como fazer para participar desse leilão, se é de forma presencial e eletrônico. Pronto, já sabemos então por onde começar. Busque imóveis ofertados em leilão e em seguida analise o edital de publicação do leilão. Vamos dar sequência então para a análise do edital. Volta aqui comigo. Bom, vamos aqui na sequência então. Veja que consta onde será realizado o leilão. Nesse caso, será por meio do portal Flex Leilões, de forma online. Veja que aqui vem determinando em qual dia e horário ele será realizado. Nesse caso, a data da realização do leilão do primeira asta foi em 5/10/2018, às 12 horas. Eu peguei um edital passado aqui qualquer só para te mostrar essa análise, ok? E aqui então está indicando que o leilão permanecerá aberto por 10 minutos, sendo o lance inicial pelo valor da avaliação. E vem a informação de que não sendo arrematado o imóvel em primeiro leilão, em segunda será aberto para lances, em segundo leilão, o qual poderá ser ofertado pelo lance inicial de 50% do valor da arrematação. Viu? Aqui tem um imóvel que a oferta em segunda asta é de 50%, como expliquei anteriormente. Aqui mais embaixo está descrito o imóvel, que se trata de uma sala com 21 metros de área útil, com descrição do respectivo endereço. Veja ainda aqui a informação do valor que o imóvel foi avaliado. Nesse caso, por R$ 150 mil. Consta também que ficou como fiel depositário o senhor Luiz Ronan, que possivelmente é o atual ocupante do imóvel. Consta ainda aqui, que não existe recursos e processos pendentes. Ou seja, que não existe recursos com efeito suspensivo. Então, o imóvel sendo arrematado, ele estará livre e desimpedido de qualquer processo pendente. Consta aqui ainda
que o imóvel possui débitos de IPTUs. Olha só, muitos me perguntam de quem é a responsabilidade pelo pagamento dessas dívidas. Nós precisaríamos de uma aula própria para eu explicar detalhadamente esse caso, porque vai depender do que estiver previsto no edital e demais questões envolvidas no processo. Mas adianto que, como consta aqui o artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional e o artigo 908, parágrafo 1º, os débitos de taxas condominiais e de IPTUs serão pagos com o valor arrecadado com arrematação. Então, nesse caso desse imóvel, não é você, arrematante, que iria pagar essa dívida, ok? Veja que aqui mais embaixo consta exatamente essas informações, que as taxas condominiais e os débitos de IPTUs do imóvel recairão sobre o valor da arrematação e que o arrematante deverá informar via extrato os débitos atualizados. Isso quer dizer, então, que, como falei, com o valor arrecadado com a arrematação, será retirado parte do valor para pagamento dessas dívidas, sendo você o responsável apenas para juntar no processo o extrato com os débitos dessas dívidas atualizadas. Veja que aqui também está dizendo qual o valor do débito da demanda, ou seja, por qual valor da dívida esse imóvel foi levado a leilão. Perceba que o valor é mais de R$500 mil. Essa informação é bastante importante para você ter uma ideia, te dar um norte se esse leilão irá mesmo se realizar no dia e horário marcado. Pois imaginemos que o executado não terá como pagar essa dívida tão alta. Agora, se a dívida fosse de R$10 mil, por exemplo, nesse caso, normalmente o executado, antes da realização do leilão, conseguirá pagar e remir a execução. Ou seja, o leilão seria cancelado antes mesmo de ser levado à asta pública. Veja ainda aqui que mais embaixo está dizendo a forma de realização do leilão e que o interessado deverá cadastrar-se previamente no site do leiloeiro. E já está descrito aqui quais os documentos necessários para este cadastro. Consta ainda como será a forma de pagamento, que aqui tem a informação de que é à vista, tanto o valor do imóvel arrematado quanto a comissão do leiloeiro, os quais deverão ser pagos em até 24 horas por meio de uma guia que será expedida pelo leiloeiro e que, após paga, você deverá enviar para o e-mail que está descrito aqui no edital, que é o e-mail do leiloeiro mesmo. Aqui também, aqui mais embaixo, consta qual o percentual da comissão do leiloeiro, que está dizendo que é de 5%. E dispõe ainda aqui da possibilidade de pagamento parcelado. Ou seja, é possível arrematar o imóvel em leilão e pagar de forma parcelada. Constando que poderão ser aceitos lances com entrada de 25% e o restante podendo ser dividido em até 30 parcelas. E explica também como você deverá fazer para o envio das propostas para pagamento parcelado, sendo que mesmo optando pelo parcelamento, a comissão do leiloeiro deverá ser paga à vista. Fala ainda que o próprio imóvel ficará hipotecado como garantia. Então, você não precisa dar nenhuma garantia para comprar o imóvel parcelado, pois o próprio imóvel ficará hipotecado até a quitação de todas as parcelas. Veja então que mesmo com pouquíssimo dinheiro, você já pode arrematar imóveis em leilão judicial. Por exemplo, um imóvel que foi avaliado por R$200 mil e que no edital consta que a oferta poderá ser de 50% do valor da avaliação. Significa então que, sendo a oferta de R$100 mil, você só precisará dispor de R$25 mil de entrada. Inclusive, imagine só você arrematando com mais pessoas da sua família para que a entrada seja ainda melhor. Se dividir com mais pessoas, significa que você começa com R$5 mil de entrada. Viu que fantástico? Começar a arrematar imóveis com pouquíssimo dinheiro. É extremamente possível. E vamos voltar aqui então para a análise do edital. Veja que aqui mais abaixo fala sobre ordem de preferência na escolha das propostas. Segue aqui exatamente como vai funcionar, que a proposta à vista
prevalece sobre as demais. Agora, se tiver mais de uma proposta para pagamento parcelado, prevalecerá a mais vantajosa. E se houver iguais condições, ou seja, duas propostas idênticas, o juiz escolherá aquela que foi apresentada primeiro. Então, essa é a ordem de preferência se você optar pelo pagamento parcelado. Lembrando sempre que a comissão do leiloeiro, ainda que o imóvel seja pago de forma parcelada, deve ser paga à vista, em até 24 horas. E por último, estão aqui os contatos do leiloeiro, como telefone, e-mail para eventuais dúvidas. Lembrando que essas dúvidas são em relação à realização, documentação necessárias para o cadastro dentro do rol das responsabilidades do leiloeiro. A análise da documentação em si, as observações e as questões que precisam ser analisadas dentro do processo é você, arrematante, quem deverá saber. O leiloeiro não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, ok? Bem, então eu finalizei essa demonstração aqui, prática do edital de publicação do leilão, para você ver como ele é muito simples, mas ele é completo teoricamente. Claro que o edital é apenas a análise inicial. Você precisa começar por ele para em seguida continuar com a análise dos demais documentos que envolvem o leilão. Depois que você analisar o edital, você vai precisar analisar a matrícula do imóvel, como por exemplo, se consta algum gravame de hipoteca, se consta gravame de penhora, para que você requeira as baixas, das questões sobre citações de pessoas envolvidas, se elas foram observadas, se consta garagem na matrícula, se a metragem do imóvel está correta, se o nome do proprietário é o mesmo que consta no processo, dentre outras questões importantes, as quais não podem ser deixadas de ser analisadas de forma alguma. Você precisa ainda analisar o laudo de avaliação, o processo que ensejou o leilão. Se todas as pessoas envolvidas foram citadas para tomar conhecimento do leilão dentro do prazo hábil e tudo mais. São análises simples, mas se não forem feitas de forma correta, pode gerar risco de ficar com o imóvel parado depois da arrematação. Agora, aprendendo passo a passo, não tem como errar. Tudo tem uma lógica e segue uma sequência cronológica. E depois de fazer toda a análise da documentação que envolve o leilão, verificando pela viabilidade da arrematação, chegou a hora de entrar no dia e horário marcados para participar do leilão e dar o seu lance no site do leiloeiro. Bem, suponhamos então que você saiu vencedor do leilão. E agora? O que deve ser feito? Qual é o próximo passo? Basta esperar ou entrar em contato com o leiloeiro para que ele emita a guia de pagamento do imóvel arrematado. Após isso, será emitido o auto de arrematação ao seu favor. Na sequência, espera-se o prazo para impugnação das partes, que é de 10 dias, e não sendo impugnado, e em seguida será emitido então a carta de emissão na posse, que será o documento que você levará ao cartório para a transferência do bem para o seu nome. Após isso, você já pode tomar posse do seu imóvel arrematado. E caso ele esteja ocupado, você envia uma notificação para o atual ocupante do imóvel, informando que você arrematou o imóvel em asta pública e que é o atual proprietário, solicitando que ele saia do imóvel. Mas caso ele resista, não se preocupe, pois você pode solicitar por meio de uma petição nos mesmos autos do processo que ensejou o leilão, o qual poderá pedir, inclusive, reforço policial para a retirada do ocupante do imóvel, caso haja resistência. Na prática, normalmente, quem está no imóvel sai mesmo antes da notificação, pois ele sabe exatamente das consequências, pois o seu advogado certamente já o orientou. Inclusive, o imóvel ocupado, para muitas pessoas, pode dar ideia de dor de cabeça, mas se você souber como desocupar, você poderá arrematar imóveis com uma concorrência ainda menor e, consequentemente, pagar um valor mais barato ainda pelo bem. Quando eu vejo imóveis ocupados, muitas vezes eu até comemoro, pois isso significa menos concorrência e, consequentemente, uma maior chance de eu arrematar o imóvel pelo valor mínimo de 50% do valor de mercado. Pois, como falei, caso tenha resistência,
para a retirada, para a desocupação do imóvel pelo atual ocupante, você vai requerer a desocupação e a emissão na posse para o mesmo juiz que determinou o leilão. Então foi ele, o juiz que acompanhou todos os trâmites do processo. Todos os prazos para a defesa foram respeitados. E fica muito mais simples, então, de ele expedir a emissão na posse a seu favor, caso necessário. Portanto, não se assuste se o imóvel estiver ocupado, pois às vezes pode ser uma oportunidade de lucrar ainda mais, pagando o valor mínimo, dada a falta de concorrência. Agora, você pode ainda me perguntar, como escolher então, doutora Lília, imóveis certos? Muitas pessoas possuem essa mesma dúvida e desistem por isso. Portanto, você pode facilmente se destacar se você aprender a fazer análise da matrícula, a análise do edital, do processo judicial e de todas as questões que envolvem o leilão judicial. Portanto, eu posso facilmente resumir para você que o imóvel certo é aquele que você analisou de forma cuidadosa e correta todas as questões que precisam ser analisadas antes de arrematar o bem. E verificou que o imóvel está pronto para ser arrematado. Você verificou isso? Chegou a essa conclusão? Então esse é o imóvel certo. Muitos param no meio da análise por falta de conhecimento. Ao contrário, você poderá se tornar um especialista no assunto e verá que não tem segredo. Então, como eu falei, o passo a passo para arrematar o imóvel segue essa ordem. Primeiro, você encontra o imóvel, depois analisa o edital, depois analisa todas as questões documentais necessárias, atesta a viabilidade do leilão. Entra no site do leiloeiro para ofertar o lance. Saiu ganhador? Em até 24 horas você paga o imóvel. Espera-se o prazo de 10 dias para impugnação. Não sendo impugnado, será expedido documento a seu favor que você levará para o cartório para a transferência do bem. Depois basta emitir na posse e desfrutar, vender e fazer o que quiser com seu bem. Pois nesse momento o imóvel é seu. Para muitos, os leilões de imóveis não são uma novidade. Porém, quantos de vocês sabiam que dá para agregar essa modalidade aos seus serviços advocatícios, oferecendo fazer toda a análise documental para o seu cliente e com isso receber honorários proporcionais ao valor do imóvel arrematado? Quantos de vocês já sabiam ou sabem fazer análise da matrícula do imóvel e do edital do leilão e das questões que precisam ser analisadas no processo? Quantos de vocês sabem como desocupar um imóvel depois de arrematado? Bem, muitas pessoas têm me perguntado sobre a nova turma do meu curso, onde eu ensino tudo isso e dou realmente o caminho para você sair do zero e se tornar um especialista no assunto. Assim como eu fiz ao longo de 10 anos de estudo e de experiência nessa área. Durante essa semana, eu estou tentando passar o máximo de conteúdos para vocês, para que vocês já possam dar os seus primeiros passos. Porém, o tempo é limitado. Mas como realmente muitos me perguntaram, na próxima aula eu posso falar um pouco mais sobre essa nova turma. Bem, nesse vídeo eu mostrei um edital então de publicação do leilão, como fazer para encontrar os imóveis ofertados em leilão judicial e como encontrar os sites dos leiloeiros. Falei ainda que é possível começar com pouquíssimo dinheiro arrematando imóveis de forma parcelada e de forma coletiva com pessoas da sua família. Além do passo inicial de como arrematar esses imóveis. No próximo vídeo eu vou falar como começar do zero nessa nova área de atuação. E para isso eu vou mostrar como prospectar clientes para essa área, como estabelecer o contrato com o cliente, como precificar o valor dos seus honorários e muito mais. Não deixe de assistir, não deixe de acompanhar a Semana do Advogado Arrematante, pois as aulas ficarão disponíveis por pouco tempo. Aproveita e comenta aí o que achou. Comenta aí o que você já sabia ou não. E envie esses vídeos para os seus amigos, pois quem sabe eles possam também se tornar parceiros de negócios com você. E não deixe de se inscrever nos meus canais, YouTube Lília Albuquerque Arremates, no Instagram e tenho também o Telegram. Fico por aqui então e até o próximo vídeo. Eu te encontro lá. Bom, eu sou Eduardo Garcia,
Eu sou empresário do ramo imobiliário e adquiro imóveis em leilões judiciais e extrajudiciais já há alguns anos aqui em Brasília. Bom, eu comecei a arrematar imóveis em leilões judiciais há mais de 15 anos atrás. Identifiquei a oportunidade de comprar imóveis com margem de ganho suficiente para poder revender e obter lucro com isso. Bom, quando eu comecei arrematando os imóveis, sempre foi para mim e para as minhas empresas mesmo. Só que isso gerou interesse de outras pessoas e acabei prestando essa assessoria para alguns clientes que estão comigo até hoje e buscando essas oportunidades em leilões, não só para mim, mas para alguns clientes também. Nesses anos todos lidando com isso, é difícil estimar um valor exato, assim, mas com certeza mais de 230 imóveis eu devo ter arrematado, tanto para mim quanto para clientes. Em relação ao percentual de arrematação, no início, há mais de 10 anos atrás, a gente conseguia arrematar até por 30% do valor de avaliação. De um bom tempo para cá, esses percentuais subiram, ficando a partir de 50%, 60%. Bom, o conselho que eu sempre dou, inclusive, para muitas pessoas que me procuram, eu tenho serviço de assessoria também para os clientes, procure um profissional capacitado para te dar essa orientação, porque são muitas variáveis que envolvem a arrematação de um imóvel. Na maioria das vezes, as pessoas vão sempre no preço. É barato, é uma condição boa de preço? Só que existem muitos detalhes que devem ser observados, tanto no leilão judicial quanto no extrajudicial. Para quem está começando, é muito difícil assimilar tudo isso de início. Então, recorra a um profissional capacitado, alguém que tem experiência nessa área, para te assessorar nesse novo empreendimento. Nesse mercado dos leilões, eu vejo que existem muitas pessoas interessadas em viver disso, de trabalhar com isso. Mas, realmente, profissionais capacitados é uma minoria, tá? E tem o conhecimento que possa te auxiliar em alguma coisa. São poucos profissionais. Olá, me chamo João Paulo, eu sou servidor público estadual e empresário. A convite da doutora Lília, a qual tenho muito respeito pela sua competência, sua dedicação profissional. É uma satisfação poder compartilhar um pouco da minha experiência em relação a arrematações em leilões judiciais. Bem, tudo começou há 6 anos, em que, entrando no site do TJDFT, vi a agenda dos leilões, vi que tinha alguns imóveis interessantes para arrematações e procurei me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Com isso, fazendo arrematações apenas para investimento próprio, arrematei 26, já participei de 26 arrematações, na qual eu saí como ganhador, tanto de apartamentos como de lotes e terrenos. Nesses 6 anos que eu estou no ramo dos leilões judiciais, já tive imóveis que, do dia da arrematação, do dia que ocorreu a asta pública até o dia da assinatura da escritura de compra e venda, demorou apenas 3 meses. Então, com isso, nós percebemos, mais uma vez, reforço, se souber participar da asta pública com sabedoria, sabendo fazer um estudo do processo, não tem muito segredo quanto a esse investimento. E com isso, nesse pequeno espaço de tempo, você apura um resultado, um lucro líquido, geralmente muito bom e que vale a pena. Muitas pessoas têm medo quanto à desocupação do imóvel, e isso eu já garanto, dou toda certeza, que com a carta de arrematação, da experiência que tive já com esses 26 imóveis, não tive maiores problemas. Então, no máximo, nós chegamos a solicitar o oficial de justiça ir até o imóvel e, com isso, ele dá um prazo
para o antigo proprietário sair do imóvel. Então, dessa forma, isso dá uma segurança maior para a gente. As pessoas geralmente têm um grande receio quando se fala em leilões. E eu acredito, pela experiência que eu tenho nesse ramo, que isso é só a falta de conhecimento. Então, se a pessoa aprofundar, souber um pouco mais sobre a matéria, sobre o assunto, vai perceber que não tem grandes empecilhos e que isso você tem condições de investir com segurança. E também, financeiramente, muito rentável. Cheguei a arrematar imóveis com 51% do valor de mercado, assim como arrematei imóveis com 80% do valor do mercado. Então, cada arrematação é uma surpresa e acredito que vale o conhecimento e, com o tempo, nós ganhamos mais segurança e conhecimento. Para finalizar, essas foram as minhas considerações principais. Quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós soubermos e tivermos conhecimento do assunto, teremos resultados mais seguros e concretos.